Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma viagem no tempo e no mistério. Hoje, vamos falar de um lugar que mexe com a imaginação de todo mundo. Um lugar tão secreto que, por décadas, o governo nem admitia que ele existia. Estou falando, é claro, da Área 51. Pense em um pedaço de deserto em Nevada, nos Estados Unidos. Agora imagine que nesse lugar acontecem as coisas mais malucas que você pode imaginar. É exatamente essa a fama da Área 51. Um local que virou sinônimo de segredos, OVNIs e, claro, alienígenas. Mas de onde veio toda essa fama? A história começa lá atrás, no meio da Guerra Fria. O mundo estava dividido. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Era uma época de muita tensão e espionagem. Os americanos precisavam de um lugar bem isolado para testar suas tecnologias mais secretas. Um lugar longe de olhos curiosos. E eles encontraram o local perfeito. Um lago seco no meio do nada, em Nevada. Esse lugar ficava dentro de uma área de testes militares já existente. E foi assim que nasceu a base que, mais tarde, o mundo conheceria como Área 51. No começo, o objetivo era bem claro: desenvolver aeronaves de espionagem para vigiar os soviéticos. Mas o segredo era tanto que acabou criando um monstro de curiosidade. Quando o assunto é Área 51, as teorias da conspiração são o prato principal. E, olha, tem para todos os gostos. A mais famosa de todas, sem dúvida, é a de que o governo americano esconde lá os destroços de uma nave alienígena. E não é qualquer nave. Seria a suposta nave que caiu em Roswell, no Novo México, em 1947. A lenda diz que não só a nave foi levada para a Área 51, mas também os corpos dos seus tripulantes extraterrestres. Os cientistas estariam fazendo engenharia reversa na tecnologia alienígena, tentando entender como ela funciona para criar nossas próprias naves superavançadas. É a teoria clássica que alimenta a maioria dos filmes e séries sobre o tema. Mas não para por aí. Outra teoria muito popular é a de que a Área 51 é o palco de encontros secretos. E não são encontros com líderes de outros países. Seriam encontros entre o governo dos Estados Unidos e raças alienígenas. Segundo essa ideia, existiria um pacto. Os aliens forneceriam tecnologia avançada e, em troca, o governo permitiria que eles fizessem experimentos aqui na Terra, incluindo abduções de seres humanos. É uma teoria bem sombria, que coloca a Área 51 como uma espécie de embaixada intergaláctica secreta. Imagina só que loucura se isso fosse verdade! Seria uma revelação que mudaria completamente a história da humanidade como a conhecemos. Tem gente que vai ainda mais longe. Alguns teóricos acreditam que a Área 51 é a base de operações de um governo mundial secreto, os famosos Illuminati, ou a Nova Ordem Mundial. Nesse cenário, a tecnologia desenvolvida lá não seria para combater outros países, mas para controlar a população global. Armas de controle do clima, tecnologias de vigilância em massa e até projetos de viagem no tempo estariam sendo desenvolvidos nos hangares subterrâneos da base. E que tal a teoria de que a ida do homem à Lua foi uma farsa? Pois é, tem gente que acredita que tudo foi filmado aqui na Terra. E adivinha onde seria o estúdio perfeito para essa gravação secreta? Exatamente, na Área 51. Ok, já viajamos pelas teorias mais malucas. Mas e a versão oficial? O que o governo dos Estados Unidos realmente admite que acontece na Área 51? Por muito tempo, a resposta era: nada. Eles simplesmente negavam a existência do lugar. Foi só em 2013, graças a um pedido baseado na Lei de Liberdade de Informação, que a CIA finalmente admitiu oficialmente que a base existe. Mas a revelação não veio com alienígenas. Veio com aviões de espionagem. A versão oficial é que a Área 51 é um local de testes para aeronaves avançadas. O principal projeto desenvolvido lá
segundo os documentos liberados, foi o avião espião U-2, durante a Guerra Fria. Essa aeronave era um verdadeiro prodígio da tecnologia para a época. Ela conseguia voar a altitudes altíssimas, muito acima dos aviões comerciais e da maioria dos caças soviéticos. O objetivo era tirar fotos do território inimigo sem ser detectado. E é aí que a história começa a ficar interessante. Os testes com o U-2 e depois com outros aviões secretos como o SR-70 e um Blackbird, e o caça invisível F-117 Nighthawk, geraram muitos dos avistamentos de OVNIs que deram fama ao lugar. As pessoas viam luzes e objetos estranhos no céu, voando de formas e em velocidades que nunca tinham visto antes. Pense comigo, é a década de 1950 ou 60. Você é um piloto de avião comercial voando perto de Nevada à noite. De repente, você vê algo passando por cima de você a uma velocidade incrível e a uma altitude que deveria ser impossível. O objeto tem um formato estranho e reflete a luz do sol de um jeito bizarro, mesmo já sendo noite no chão. O que você pensaria? Provavelmente que não era deste mundo. A CIA até admitiu que esses avistamentos de seus aviões secretos foram responsáveis por mais da metade de todos os relatos de OVNIs daquela época. Era mais fácil deixar as pessoas pensarem que eram discos voadores do que admitir que eles tinham uma tecnologia de espionagem tão avançada assim. Então, oficialmente, a Área 51 é um lugar para desenvolver e testar o futuro da aviação militar. É um berçário de tecnologias que garantem a superioridade aérea dos Estados Unidos. Os segredos são de segurança nacional. Mesmo com a explicação oficial sobre os aviões secretos, as histórias de testemunhas continuam a alimentar o mistério da Área 51. Uma das mais famosas é a de Bob Lazar. Em 1989, ele apareceu na televisão de Las Vegas afirmando ter trabalhado como físico dentro da base. E o trabalho dele, segundo o próprio Lazar, era fazer engenharia reversa em uma nave alienígena. Ele descreveu com detalhes os sistemas de propulsão da nave, que usariam um elemento químico superpesado, o elemento 115, como combustível. A história de Lazar foi uma bomba. Ele deu ao público exatamente o que eles queriam ouvir, uma confirmação de dentro, de que a Área 51 realmente escondia OVNIs. A história de Lazar é controversa. Muitas de suas alegações sobre sua formação acadêmica e profissional não puderam ser comprovadas. O governo nega que ele tenha trabalhado lá. Mas a sua história inspirou muita gente. Depois dele, vários outros supostos ex-funcionários e testemunhas apareceram com relatos parecidos. Existem algumas curiosidades bem divertidas sobre a Área 51. Por exemplo, a famosa caixa de correio preta. Por anos, uma simples caixa de correio preta em uma estrada de terra se tornou o ponto de encontro de caçadores de OVNIs. Ela pertencia a um fazendeiro local, mas virou um marco para quem queria observar o céu noturno. Outra curiosidade é o evento Storm Area 51, de 2019. Tudo começou como uma piada no Facebook, convidando as pessoas a invadir a base para ver os aliens. Milhões de pessoas confirmaram presença online. No fim, poucas apareceram, mas o evento virou notícia no mundo todo e mostrou o quanto a Área 51 ainda vive na imaginação popular. No final das contas, o que a Área 51 esconde? A resposta mais provável é uma mistura das duas coisas. Sim, a base é usada para desenvolver tecnologia militar super avançada, como o governo admite. Mas será que é só isso? O segredo extremo ao redor do local sempre vai deixar uma porta aberta para a dúvida, para a imaginação. E talvez seja essa a grande magia da Área 51. Ela nos faz olhar para o céu e perguntar: e se? Ela nos lembra que o universo é vasto e cheio de possibilidades que ainda não conhecemos. O mistério é muitas vezes mais divertido do que a resposta. E falando em mistérios e coisas fascinantes, o mundo está cheio deles. Se você, assim como eu,
É um curioso de carteirinha e adora desvendar os segredos da história, da ciência e do universo. Você está no lugar certo. Aqui no Fatos Surpreendentes, a nossa missão é explorar esses assuntos incríveis e trazer o conhecimento de um jeito que você nunca viu. Então, não perca tempo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Tem muita coisa legal vindo por aí. Até a próxima!